para falar de um texto, Atos capítulo 27. O nosso tema é Euroaquilão. Euroaquilão é o tema da mensagem desta noite. Euroaquilão. Atos capítulo 27, versículo 14, também é só esse versículo, e depois nós vamos passear, conforme o nosso tempo aqui, até o fim desta mensagem. Atos capítulo 27, versículo 14, mesmo assentado, eu quero ler esse texto e orar ao Senhor. Diz assim, Atos capítulo 27, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Muito bem, você já entendeu tudo? Então nós vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo que já houve nesta noite. A nossa oração é que o Senhor receba tudo no trono da Tua graça, os cânticos, as orações, cada coração aqui, Senhor Deus, que alegremente chegou diante do Senhor oferecendo este culto, que o Senhor receba no trono da Tua graça. E agora, Senhor Deus, nos ajude nas nossas imperfeições a falar da Tua palavra. Ensina-nos através dela. Nos abençoe, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, depois do caminho de Damasco, quando aconteceu aquele encontro maravilhoso do Senhor Jesus com Saulo de Tarso, não estava mais ali o perseguidor da igreja. Não estava mais aquele que saiu cheio de algemas para trazer algemados a igreja que estava esparramada, os irmãos que estavam fugindo daquele homem terrível. Mas aquele homem não estava mais ali. Agora, o que estava ali era aquele que fora impactado, aquele que fora transformado por Jesus Cristo. Ele teve um encontro e nesse encontro não era mais aquele homem que saíra para trazer preso os irmãos. Mas agora, um homem que anunciava com toda a ousadia aquele que pode dar uma nova vida a quem crer. Agora ele trazia uma mensagem, e essa mensagem ele falava com toda a ousadia, anunciando o Senhor Jesus, aquele que realmente pode dar vida eterna, aquele que pode transformar, aquele que fez isso na sua própria vida. Ele tinha autoridade, ele tinha poder para falar, porque tudo isso havia acontecido com ele. Já foi tratado sobre microfone, logo nós resolveremos essa situação, se Deus quiser. Muito bem. Então estava ali um outro homem, um novo homem. Mas ainda que agora
porque quando ele saíra atrás dos irmãos, ele levava algemas para trazer algemados irmãos que ele encontrasse naquela região. Só que agora ele estava frente ao rei Agripa, algemado. Ele estava algemado. E ele fala com intrepidez ao rei Agripa. Em Atos capítulo 26, versículo 28 a 29, ele diz o seguinte: e disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. E disse Paulo: provera a Deus que por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas algemas, essas cadeias que estão presas nos meus braços. Aquele homem agora, ele que antes levava as algemas para trazer os irmãos algemados, agora ele está diante do rei algemado, e ele fala: eu gostaria que o Senhor ouvisse, e compreendesse, e fosse igual a mim, menos essas algemas, mas que o Senhor entendesse de Cristo Jesus. O maior desejo do coração de Paulo, é o que queimava no seu coração, é o que fazia diferença na sua vida, é quando ele olhava para o caminho de Damasco, o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Então, na frente do rei, em qualquer lugar que ele estava, ele pregava o evangelho, e o maior desejo dele é que as pessoas se convertessem, se entregassem a sua vida ao Senhor Jesus. E se Paulo o admoestava, é que ele previa o perigo. Quando ele falava de Jesus, ele estava dizendo: cuidado para não partir desse mundo sem Cristo. Mas ele não tratava só de salvação, ele tratava da vida, e ele previa perigos também. E quando eles estavam para partir numa viagem para se apresentar a César, então ele também previu o perigo e abriu a sua boca e falou. Atos capítulo 27, versículo de 9 a 11, diz: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia o apóstolo Paulo. Cria mais no piloto e no mestre do que dizia o apóstolo Paulo. Verdade que muitos, por desprezarem o homem de Deus e confiarem em experiências de pilotos e mestres, têm colocado vidas em aflições. Muitos, por não receber a palavra de Deus, têm colocado vidas em aflições. O texto nos fala de um pé de vento, chamado Euroaquilão, que chegou para mostrar a eles e a nós, que só podemos ter segurança em Deus, e na sua palavra, ou na palavra que sai da boca do Senhor. Irmãos, nós não temos segurança em nada, absolutamente nada, fora de Deus e da sua palavra. E esse texto vai mostrar para nós, que as coisas podem estar tudo bem, e de repente, a aflição tomar de conta. E é isso que veremos nesse texto. Primeiro, Euroaquilão arrebata tudo das mãos dos homens.
Ele arrebata tudo das mãos dos homens. Eu estou olhando aqui, eu me deparei com um Magno, e é claro que nós não vamos trazer aqui o Magno na frente para dar o testemunho dele. Mas certamente, se o Magno viesse aqui e abrisse a sua boca e contasse tintim por tintim tudo aquilo que aconteceu com ele, e os irmãos, a maioria sabem, vocês diriam que de um momento para outro, a vida do Magno fez assim. Mudou-se completamente. E é porque nós não temos realmente nenhuma condição de controlar as nossas vidas. Euraquilão arrebata, toma o navio e controle de navegar. Do versículo 15 até o versículo 20, nós vemos isso. O versículo 15 diz: sem controle, deixamos ir à toa. Olha o que diz o versículo 15: sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Nos deixamos ir. Foram embora. A Bíblia século 21 é: fora do curso, cedemos às suas forças e nos deixamos levar. Não havia o que fazer. A tempestade tomou conta. O vento era tão forte, acabou de tomar todo o controle do navio, e aquilo jogava para lá, jogava para cá, tão intenso, que eles acabaram perdendo o controle, e a decisão foi: deixa as coisas acontecerem, nós não podemos fazer nada. E o navio foi-se do jeito que a água ia levando. O hino 325 do cantor cristão, eu não vou ler, quero ler. Só o primeiro versículo diz: uma barca naufragando, quem a valerá? Afundando lá no abismo, quem a salvará? Quando a barca está naufragando, quem ajudará? Começa a tomar também as cargas, porque era necessário aliviar os navios. Versículo 18 e 19 diz: e andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Não sabia o que fazer, não tinha o que fazer, estava indo à toa, estava andando, a tempestade cada vez mais. Então, o que eles podiam fazer? Começaram a lançar fora aquilo que tinha. Começaram a lançar no mar aquilo que estava no seu poder. Por quê? Porque esse poder já não estava mais no seu controle. Arrebatou também a luz do sol e das estrelas. E tudo que podia ter certeza era a grande tempestade. A palavra de Deus diz que eles perderam de vista, eles não sabiam se era dia ou noite, porque não havia luz de sol, não havia estrela. E eles estavam à toa, andando sem saber por onde, ou sendo levado sem saber por onde. O Euraquilão arrebatou toda a esperança de serem salvos. Toda a esperança de serem salvos. Diz o versículo 20: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Que lição você e eu aprendemos
desse ponto. Estamos num barco e não temos controle de nada. Nada somos, nada podemos fazer. E aí é que nós somos exortados a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, irmãos, preste bem atenção nas coisas, no mundo, olha para o mundo, olha o que está sendo oferecido, busca o Senhor na sua vida, busca o Senhor enquanto se pode achar. É a solução. Enquanto pode achar, se agarra em Cristo, se firma em Cristo Jesus, se entregue o controle totalmente para Jesus. Em segundo, Euroaquilão não arrebata o controle das mãos de Deus. Ele arrebata o controle das mãos dos homens, mas ele não arrebata o controle das mãos de Deus. Deus manda dizer: não temas, versos 23 e 24, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. A tempestade da vida, a maior tempestade, pode tomar o controle dos homens, pode deixar o homem andando à toa, mas ela nunca toma o controle das mãos de Deus. E é por isso que nós temos o lugar certo para depositar toda a nossa confiança. Paulo, depois daquele tempo tão conturbado, ele ouve a voz de Deus. A esperança de se salvar já tinha ido. Mas daí Deus aparece, manda um anjo dizer: não temas, não temas. A sensatez faz você evitar transtorno. Provérbios capítulo 16, versículo 17. Diz assim: os retos fazem os seus caminhos desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, sensatez faz realmente se desviar. Se eles tivessem ouvido o que Paulo disse, talvez eles tivessem evitado muitas coisas, mas confiaram nos homens e estavam nessa situação. O controle da vida ainda está nas mãos de Deus. O controle da tempestade está em minhas mãos, disse o Senhor. Não temas. Controle da vida, controle da tempestade. O Senhor tudo pode. E diz Jó 42, 2, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. O Senhor pode, o Senhor tem poder. Ele é o soberano, Ele é que traça todo o caminho. A palavra vem no versículo 22 dizendo: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Não desanimes, tem de bom ânimo, foi o que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo mostra a sua confiança na
palavra. Versículo 25, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo recebeu aquela palavra e falou assim, olha, vocês podem ficar firmes, porque foi-me dito que nenhum vai se perder. Então aquela aflição que havia tomado conta de todos, de repente a palavra de Deus vem e traz é como um bálsamo, traz calmaria, todo mundo. As aflições podem tomar conta, mas quem confia na palavra de Deus, quem olha para a palavra de Deus, vê Deus falando ao seu coração, então, fala, assim como a palavra de Deus diz, assim acontecerá. Então preciso confiar na palavra de Deus. Confiando na promessa de Deus, ele já podia, primeira coisa, medir a profundidade. De repente, tudo aquilo que estava sem controle, tudo aquilo que estava indo à toa, tudo aquilo que eles tinham lá deixado de lado, se entregado, sem esperança de salvação, de repente, porque Deus envia um anjo e fala, olha, não temas, vocês não vão passar por, não vão se perder, nenhuma alma vai se perder, aquilo entrou com confiança na vida de Paulo, e Paulo transmite aquilo para os outros, e de repente o que começa a acontecer? Eles já lançam, que eles percebem que pode lançar o medidor lá e ver a altura, a profundidade do rio. Então ele já pode medir a profundidade do mar. Eles puderam se alimentar. No versículo 28, eles diz assim, lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E já foram sabendo que as coisas, depois da palavra de Deus, as coisas começaram a tomar rumo, a começar a ter esperança. E então é exortado a se alimentar, versículo 35 e 36, o apóstolo Paulo fala com eles, e havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Todos já estavam se alimentando. O que eles tinham deixado de fazer, agora eles estão se alimentando. E por que estão se alimentando? Porque creram na palavra. Creram na palavra. Então, meus irmãos, são essas lições e pequenas lições, mas na verdade muito profundas, que as aflições vêm. Nós não temos controle, mas nós temos um Deus que não perde o controle, nós temos um Deus que nos avisa, nós temos um Deus que está próximo, nós temos um Deus que nos dá esperança, nós temos um Deus que mostra o que Ele realmente tem de plano. Então é confiar, acreditar na palavra e se alimentar disso. Se alimentar. E a palavra diz que 276 almas preservadas por Deus, versículo 37, diz, e éramos ao todos, no navio, 276 almas. Ali tinha 276 almas, uma grande igreja, que estava perdida, sem esperança de salvação, mas por causa da palavra, mudou-se tudo na vida deles. Então já tinha todos os planos para chegar até a praia. O Senhor soberano tem o controle de todas as coisas.
e pelo seu poder faz tempestade passar, faz chegar em lugar seguro, porque Ele é o Senhor. No percurso da nossa vida, erramos e pagamos preço alto. Até erramos, porque somos desobedientes muitas vezes e por sermos pecadores. Mas quando Deus abre a sua boca e fala a sua palavra, e nós cremos na sua palavra, as coisas começam a ter sentido na nossa vida novamente. Terceiro, o euroquilão passa e a esperança de salvação continua em Cristo Jesus. Passa o euroquilão e a esperança de salvação continua em Cristo Jesus. E quando o euroquilão passa, tudo aquilo que não podia ver, tudo aquilo que era tempestade, que não havia mais estrelas, que não havia luz do sol, o que acontece agora? A palavra de Deus diz que chegou o dia, e sendo já dia, então já começa versículo 39, uma nova caminhada, e sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio, e levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. É dia, já podemos ver, já podemos saber onde é que nós vamos, onde nós queremos chegar. Podemos ver a praia, ver o lugar seguro, podemos olhar para ver tudo que Deus nos livrou e como livrou. Eu posso olhar para trás, e muitas vezes é bom fazer isso, dar uma olhada para trás e ver que tempestade nós passamos, que aflição nós passamos, a ponto de perder a esperança de salvação, mas de repente nós estamos num lugar seguro. A caminhada do mundo, a caminhada da vida, a caminhada nossa é essa. Nós passamos por aflição, nós passamos por grandes problemas. Aliás, nós fomos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. E vivemos uma vida longe de Deus, até que a misericórdia, a graça de Deus nos alcançou, até que a palavra de Deus veio a nós, e nos transformou, nos fez entender que há uma solução para nós. Mas quando olhamos para trás, quando nós olhamos para o que passamos, dá medo de saber que nós estávamos num lugar onde nós não tínhamos controle de nada. Dá medo de saber que nós chegou a ponto da gente deixar que o barco fosse por onde queria. E quantas vidas estão vivendo desse jeito? Olha, da minha vida eu já deixei, eu não, vai por onde Deus quiser que vai. Quantas vidas têm feito isso? Quantas pessoas têm falado, olha, eu já não tenho mais solução mesmo, já não tem jeito para a minha vida mais. Mas a palavra de Deus sempre está aqui dizendo, não temas, eu estou aqui. Sempre a palavra de Deus dá uma solução, vem trazendo uma solução para aquele que crê. Então, irmãos, nesse momento é que você tem que entender que existe um Deus, um soberano Deus, poderoso Deus, e esse Deus não nos deixará. Esse Deus
vai nos levar para um lugar seguro, como lemos aqui no Salmo 40. Ele vai tirar do lamaçal, ele vai tirar do meio do Euroaquilão, ele vai tirar e vai nos levar para um lugar seguro dele. É essa a nossa esperança, porque a palavra dele, como Paulo diz, eu creio nessa palavra que eu ouvi. Pode se alimentar disso, pode começar a se alimentar, pode começar a fazer planos, pode começar a lançar o prumo, porque é isso que nós cremos, ao ouvir a palavra. Podemos ver que ele tem o controle de todas as coisas e que nele nós podemos confiar. A salvação está no Senhor. Quando eu estava olhando para esse texto, e todas as coisas encaixando, para falar, eu vou ter que falar isso, como se tivesse sendo impelido em falar essa mensagem. De repente passa meus olhos pelo Euroaquilão, e eu comecei a pensar, qual foi o maior Euroaquilão, qual foi a maior tempestade, qual foi a maior vendaval que você passou na sua vida? Ou, para a gente não ficar falando de nós mesmos, vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. Qual foi o maior naufrágio? Qual foi o maior Euroaquilão, o maior vendaval que ele passou? Nós imaginamos ser esse. Que ele diz tantas as coisas aqui, porque nós não vamos ler detalhes, você pode ler, mas ele diz muita coisa que passaram naquela navegação, mas o maior Euroaquilão que Paulo passou foi justamente no caminho de Damasco. Quando ele perseguia a igreja, quando ele estava ciente de que estava fazendo um serviço a Deus, e de repente ele ouve a voz do Senhor Jesus: por que me persegues? Aquele foi realmente um vendaval na vida de Paulo, na vida de Saulo, que transformou até seu nome, que mudou tudo. Então é esse vendaval, essa coisa que nos chacoalhou no dia em que eu recebi Jesus Cristo como Salvador. E agora que eu quero mostrar para vocês que a vida do apóstolo Paulo foi até aquele dia, e depois desse dia ele saiu dali morto. Aquele não foi, quando ele diz, nenhuma alma vai se perder, não temas aqui, nesse Euroaquilão, naquele outro foi diferente. Naquele outro foi diferente, porque Paulo morreu ali no caminho de Damasco. Ele diz, para mim, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Eu morri lá no caminho de Damasco, eu morri naquele vendaval, eu morri quando deu aquele Euroaquilão na estrada. Não foi no mar, foi na estrada de Damasco. Irmãos, só tem sentido na nossa vida, como tem sentido na vida do apóstolo Paulo, que ele, ao sair daí, ele saiu carregado, ele saiu para a rua direita, ele foi lá encontrar com Ananias, para Ananias orar por ele, para cair escamas do peixe, cair todas aquelas coisas que ele carregava como pecador, e de repente ele começar a
a anunciar Jesus, a ter uma nova vida, porque a vida velha dele se foi. A velha dele se foi no caminho de Damasco. E essa vida velha nossa, esse encontro nosso com Jesus, tem que ser assim. Tem que fazer diferença, para que eu comece a imaginar o que eu era, e agora o que sou. A responsabilidade que eu tinha antes de Cristo, e a responsabilidade que eu tenho agora, depois de Cristo. Viver Cristo, buscar santidade, não é buscar pessoas para algebar, para ser presa em nome de Deus, mas buscar santidade para a minha vida. Buscar amar uns aos outros como Jesus nos amou, buscar perdoar uns aos outros como Jesus nos perdoou, buscar sustentar uns aos outros como Jesus nos sustentou, buscar fazer a vontade de Deus, buscar agradar ao Senhor Deus, como o Senhor Jesus nos ensinou a agradar ao Pai aqui. Jesus teve o seu encontro na cruz por nós. Paulo teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. E você? Qual o seu encontro? O que ficou registrado no seu encontro com Cristo? A ponto de você falar, eu passei a ser uma nova criatura. Eu nasci de novo. Eu agora sou uma nova criatura. Para concluir, a partir de então, Paulo escolheu alguém para pilotar a sua nau. E nós podemos também escolher o nosso piloto. O hino 327, se quiser colocar aí, também só vou ler, e os irmãos prestem atenção. Guia Cristo minha nau, sobre o revoltoso mar, tão enfurecido e mau, quer fazê-la naufragar. Vem Jesus, ó vem guiar, minha nau vem pilotar. Ah, tem tantos querendo naufragar a sua nau, mas Jesus, o Senhor Jesus, é aquele que vem pilotar, que é o piloto que nos direciona. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o Senhor. Ele quer pilotar a sua nave. Entregue sua nave, entregue o comando da sua vida para Jesus e deixa Ele, porque Ele sabe como fazer. Ele é perfeito em fazer isso. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado.